Amados irmãos, desde quando o homem caiu, é o registro que nós temos na Escritura Sagrada, em Gênesis, capítulo 3, quando nós temos a narrativa da queda do homem, quando homem e mulher caíram do seu estado excelente em que foram criados, estado esse que eles poderiam desfrutar, não é, de todo o benefício, de toda a bênção, naquele lugar especial que Deus havia criado para colocar o casal, e ali proliferar a raça humana, desenvolver a criação, avançar cientificamente e conhecer tudo aquilo que Deus havia criado. Mas quando o homem estava naquele estado tão maravilhoso, não é? Algo terrível aconteceu, que foi justamente o desvio do homem, que foi justamente a queda, quando pela primeira vez o ser humano, nesse sentido, quebrou a aliança com Deus, quebrou esse compromisso, esse relacionamento em um pacto. O homem quebrou e então, a partir daí, não é, toda a raça humana ficou completamente condenável diante do Senhor. A realidade do que Deus havia dito a Adão e a sua esposa Eva sobre o seu mandamento: se vocês desobedecerem a minha ordem, vocês vão morrer. Nós aprendemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E eles provaram daquilo imediatamente. Não morrendo fisicamente, de maneira imediata, mas ali eles morreram espiritualmente, porque eles foram afastados de Deus, porque eles foram destituídos, eles perderam algo, eles perderam, não é, toda a expressão da glória de Deus neles, quando eles caíram. E a imagem de Deus, que na verdade estava no homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ali ela foi manchada, quebrada, ela ficou distorcida, não podia mais refletir corretamente, não é, a imagem de Deus. Essa é toda a miséria e toda a desgraça em que a raça humana se encontra. Às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso, porque a ideia de pecado no mundo que nós vivemos parece uma coisa muito retrógrada, muito antiga, muito antiquada, na verdade, e que não tem cabimento ou aplicação para hoje, mas na verdade Deus não muda. Ele continua o mesmo. Embora nossas culturas, né, a cultura do mundo venha mudando a partir dos séculos, embora as pessoas comecem a buscar novos conceitos e pensar em novas formas de entender a Deus ou em novas filosofias, Deus, todavia, permanece o mesmo. Ele não muda absolutamente em nada. É o mesmo Deus que deu a sua promessa, é o mesmo Deus que ordenou ao homem obediência e é o mesmo Deus que prometeu no passado e continua cumprindo e cumprirá, não é, punição para aqueles que pecaram. A história do mundo, então, irmãos, não é uma história bonita. Muitas vezes nós queremos olhar apenas para aquilo que nos interessa da história, para as grandes conquistas da humanidade. Mas, na verdade, a história da humanidade consiste em que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com todo o benefício possível. Ele não tinha pecado, ele tinha todas as condições excelentes para glorificar a Deus, mas ele escolheu a morte, ele escolheu o afastamento. E o resultado disso é que a história da humanidade consiste em que Deus está irado contra a humanidade por causa do seu pecado. Tudo o que tem acontecido nesse mundo é fruto disso. Quanto mais passa o tempo, pior. Vocês podem perceber que as pessoas vão ficando cada vez piores. Fazendo uma análise tão simples no nosso contexto, vocês que são um pouco mais vividos podem comparar com 15 ou 20 anos ou 30 anos atrás e perceber como a nossa sociedade já mudou. E não mudou para melhor, não é? Tivemos avanços científicos, mas em relação a relacionamentos, a compreensão e temor de Deus, isso cada vez tem ficado pior, não é? Seja pessoas que não frequentam igrejas ou pessoas que estão dentro de comunidades, parece que isso vem dominando cada vez mais a mentalidade humana e isso é fruto simplesmente do pecado. É o pecado proliferando cada vez mais. Comparem o que aconteceu após queda, não é? Com algum tempo depois, quando o casal teve os seus primeiros filhos. Um irmão matou o outro. E em seguida, algumas gerações mais tarde, em Gênesis 6, por exemplo, não é? O que Deus diz sobre a humanidade é que o pensamento do coração do homem era mau o tempo todo, e por isso o Senhor veio com o dilúvio sobre a humanidade. Isso é a realidade da raça humana. Nós temos a natureza caída, por natureza nós somos afastados de Deus. Não é? Nós somos afastados de Deus. Essa é a história, não é, da humanidade. Não é uma história de um romance no sentido geral. Quem pode, na verdade, entender a bênção em tudo isso é saber que quando o homem caiu, imediatamente, não é, após a queda, Deus, se revelando como um Deus misericordioso, como um Pai amoroso, ele já promete ali, ao primeiro casal, salvação. Ele promete que iria enviar um descendente, que nós sabemos por toda a história da salvação, que é Jesus Cristo.
E então ali no início ele já promete que iria resolver o problema nesse sentido, não é? Em que a humanidade se meteu. Resolver o problema, salvando nesse sentido a humanidade, salvando pessoas que ele havia de escolher. Toda a história da salvação então, ela é administrada no tempo, nas nossas vidas, na verdade, não é? Na história, por meio de algo chamado pacto ou aliança. Então, desde o início, quando o Senhor revelou que iria salvar, queria enviar um descendente para salvar e resolver o problema que foi criado pelo homem, que foi o afastamento de Deus, não é? O Senhor começou a se relacionar com a humanidade de maneira pactual, fazendo uma aliança, fazendo um acordo mútuo, como um casamento, como um ato solene, na verdade, em que ele Deus, não é? Deu ordens, não é? E o seu povo, como um povo beneficiado por essa graça, também cumpriria, nesse sentido, os seus mandamentos. Esses termos do pacto são mais expressos no texto que nós lemos no início do culto, que são os 10 mandamentos, não é? Esses são os papéis distintos e o acordo pactual entre Deus e um povo. Na pregação dessa manhã, nós vamos aprender justamente sobre o fato de Deus escolher um povo para salvar. A salvação, não é? Ela não pode ser entendida como algo genérico, sem um propósito definido, sem algo realmente específico. A Escritura nos mostra uma razão, um propósito, um alvo para a salvação. Nós vamos aprender também que Deus faz aliança, Ele fez aliança com esse povo que Ele escolheu para salvar, de toda essa humanidade. E por fim, vamos aprender que Deus, não é, de maneira tão graciosa, incluiu os filhos nessa aliança de salvação, nesse pacto de graça, para manifestar a sua misericórdia através de um povo. E isso nós alcançamos através de Cristo. O texto da pregação dessa manhã é o texto de Gênesis, capítulo 17. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 17. Vamos ler esse texto. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis 17, do versículo 1 ao 14. Amém? Diz bem assim a palavra do Senhor. Prestem atenção. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhes falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão, aliás, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, do decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Até aqui, meus irmãos. Para compreender todo esse contexto, entendendo que Deus escolhe, nesse sentido, um povo para a salvação, nós podemos analisar de maneira muito clara o desenvolvimento nesse sentido a partir da queda. Deus chamou, nesse sentido, Adão, quando Adão caiu, e sua esposa, não é? A humanidade caindo neles nesse sentido, e Deus chamou Adão, não é? E então Deus lhe fez promessa, prometeu o Messias nesse sentido, e Deus também fez o primeiro sacrifício, ou seja, ele fez o primeiro sacrifício e cobriu o casal nu nesse sentido, não é? Com peles de animais.
E ali o Senhor teve que derramar sangue de animais nesse sentido, estabelecendo como seria o relacionamento, não é, de aproximação de Deus. Esse mesmo conceito e verdade que o Senhor havia ensinado a Adão foi transmitido logo aos seus filhos. Por isso que quando Abel e Caim vão oferecer uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, não é, no final de uns tempos, então Abel, nesse sentido, como fiel, como justo, ele vai oferecer ao Senhor aquilo que ele já aprendeu com seu pai, que por sua vez aprendeu com Deus. Ou seja, ele oferece um sacrifício de animal, um sacrifício cruento, para derramamento de sangue, porque isso tem significado na história da salvação. Enquanto Caim não quis oferecer de acordo com o que Deus ordenou. A família, nesse sentido, no passado, era a igreja do Antigo Testamento, ainda em seu formato bem embrionário, bem inicial. Então, poucas famílias ali que foram desenvolvendo tinham conhecimento da verdadeira religião. Algumas famílias. As famílias foram proliferando, chegou o tempo de Noé, por exemplo, e ali nós já vemos de maneira muito clara Deus operando salvação em uma família. Toda a humanidade foi condenada em Gênesis 6. Toda a humanidade. Deus realmente agiu com juízo, não é? E matou de fato toda a humanidade, mas ele preservou uma família específica que foi a família de Noé. Ele chamou Noé nesse sentido para construir aquela arca, tanto para salvar as espécies de animais, como também para preservar a sua família e dar continuidade à humanidade, a fim de preservar o seu povo, não é? Na sequência, nós chegamos aqui em Abraão. Em Gênesis capítulo 12, nós aprendemos quando Deus chama Abraão. E então, por meio de Abraão, Deus demonstra que ele quer salvar um povo, porque ele faz promessas a Abraão de que ele seria pai de muitas famílias, de muitos povos, de muitas nações. Ou seja, os filhos de Abraão proliferariam no mundo, não é? E esses, nesse sentido, são os herdeiros da promessa que Deus havia feito, a promessa de salvação. Por isso, quando olhamos para Gênesis 12, quando ele chama Abraão e disse, eu far-te-ei fecundo, não é? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, era se referindo justamente ao Evangelho. Porque isso só foi alcançado de fato e só tem sido alcançado, não é? Desde que o dia que Cristo veio aqui, pagou o preço dos pecados nesse sentido, de um povo, porque ele veio para salvar um povo. Foi isso que o anjo respondeu a Maria quando essa perguntou por que o nome do menino seria Jesus. Jesus significa Salvador, não é? E ele teria esse nome de Salvador porque ele salvaria o seu povo de seus pecados, de todos os pecados deles. Então ele veio com esse objetivo. Deus faz essa promessa a Abraão e em Gênesis 15, o Senhor mais uma vez chama Abraão e dessa vez o Senhor não apenas faz a promessa, mas ele renova a promessa, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas o Senhor agora faz uma cerimônia pactual. O Senhor, naquele período antigo, né, para vocês entenderem, havia cerimônias pactuais. Um pacto era sempre algo feito com sangue. Então, um animal era morto para que fosse selado um acordo, uma aliança, um pacto entre duas ou mais partes. Certo? Naquele período, os animais eram mortos, eles eram partidos ao meio, e aquilo deveria ser símbolo, não é? Demonstrando que se alguma das partes que fez o acordo quebrasse o pacto, não obedecesse nesse sentido aos requisitos do pacto, aconteceria com essa parte que quebrou a mesma coisa que aconteceu com os animais. Então a cerimônia pactual, aquele ato solene era muito sério. Pois é, Deus chama Abraão justamente para fazer isso. Ele ordena a Abraão que corte animais, não é, para a cerimônia do pacto. E o Senhor mesmo passa sozinho pelas metades daqueles animais, não é, selando o pacto, incluindo graciosamente Abraão nesse pacto. O Senhor, então, ele de fato, não é, faz uma cerimônia pactual para selar de fato aquilo. Mas ele não apenas faz promessa e a cerimônia do pacto, a cerimônia da aliança, como um casamento. Vocês têm que pensar num casamento com relação a isso aí, não é? Um casamento é um ato solene. Quando pessoas vão casar, uma aliança está sendo firmada. As pessoas são testemunhas, principalmente Deus. Percebe? Então, diante de muitas testemunhas, um acordo, uma aliança, um pacto é feito solenemente. Cada parte tem papéis a cumprir. Há obrigações para ambas as partes. Tem que haver amor mútuo, dedicação, sacrifício um pelo outro. Não é? Isso é uma aliança, isso é um pacto como um casamento. É exatamente o que Deus estava fazendo com Abraão em Gênesis 15, fazendo a cerimônia como se fosse de um casamento, selando um pacto nesse sentido, para dizer que você é meu. Percebe? Você é meu servo, você é meu escolhido, você vai, nesse sentido, por meio de você, virar um povo que será meu também. E aí, em Gênesis 17, é onde o Senhor vai dar um sinal externo para selar esse povo. E é justamente isso que nós conhecemos como circuncisão.
O Senhor, quando chama Abraão, então, ele chama para revelar salvação a Abraão. Até então, Abraão era um pagão comum. Ele vivia na terra de Ur dos Caldeus e ele era um pagão. Ele estava ali, praticando a sua cultura, as religiões de seus pais, que eram completamente contra a religião verdadeira. Vocês sabem que há um Deus, um único Deus verdadeiro, certo? Mas desde o passado, o homem sempre foi criativo nesse sentido para inventar divindades, né? Haja vista o que você já conhece sobre o Egito, por exemplo, ou sobre os gregos, que tinha aquele enorme panteão. Então, observe, tudo isso demonstra que a humanidade, nesse sentido, tem essa tendência natural à idolatria, porque é pecado. E aí, o que acontece? Abraão estava ali praticando a sua cultura, a sua religião, como uma pessoa comum ali, no meio do seu povo. E Deus, então, chama um gentio, chama um pagão e faz promessa a esse pagão. Qual o propósito disso? Se toda a humanidade está em declínio, caminhando para um penhasco, para um desfiladeiro, para um abismo, Deus está ali chamando Abraão e tirando ele desse caminho de condenação. Todos, por natureza, nascem já caminhando nesse sentido para esse abismo, porque todos são pecadores, todos estão afastados de Deus por natureza. Então, quando toda a humanidade estava ali, caminhando para o desfiladeiro, para o abismo, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão crê em Deus. Em Gênesis 15, versículo 6, é dito que Abraão creu em Deus, ou seja, na renovação da sua promessa, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus justificou Abraão por fé e não por obras. Em Gênesis 17, é quando ele está chamando mais uma vez Abraão, quando ele já era bastante velho. Abraão nem tinha filhos ainda, Isaac não tinha nascido, e Deus chama Abraão e fala a Abraão, mais uma vez renovando as promessas. Veja, Abraão, você é um velho, você está aí velho, a sua esposa Sara é estéril, não pode ter filhos, mas Deus pode todas as coisas. E Deus pode prometer isso. E ele disse a Abraão: você vai ser pai, mais uma vez, de muitas nações. Abraão, reis procederão de ti. Os teus filhos vão se espalhar por toda a terra. Haverá filhos teus. Todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti. As pessoas do futuro vão ter a fé que você tem. Vão confiar no único Deus verdadeiro também. Nós nem existimos ainda. E o Senhor estava prometendo isso a Abraão de maneira tão clara. E então aqui, o Senhor diz que vai firmar uma aliança com Abraão. E ele diz no versículo 7, ele fala bem assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Basicamente, quando você olha para todo o contexto da história da salvação, salvação consiste em que você está, nesse sentido, em um caminho de cegueira espiritual, você não conhece a Deus e, portanto, você não ama a Deus de verdade. Você pode até dizer, não, eu amo a Deus, isso é um chavão na boca das pessoas. Principalmente para o nosso país, que é um país cristianizado, falar que ama a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Só que o amor a Deus que a Escritura ensina é um amor que é expresso unicamente e provado pela obediência à sua palavra. Não há outra maneira de você dizer que tem fé ou que ama a Deus. A Escritura ensina isso, certo? Então a salvação consiste em que Deus chama pessoas, revela a sua vontade, revela que Ele é o único Deus que existe, o único Deus verdadeiro, para que essas pessoas sejam libertas da sua enganação, da sua idolatria e não permaneçam naquele caminho de enganação, de mentira, de falsa religiosidade. E é isso que o Senhor fazia nesse sentido e continua fazendo. Então o Senhor chama Abraão e diz: olha, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Esse ato solene será entre mim e ti. E não somente entre mim e ti, mas também entre a tua descendência, entre os teus filhos. Aliança perpétua, contínua. Aliança que não vai ter um fim. Aliança que vai continuar. Para quê? Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então a aliança que Deus faz com Abraão é a aliança de um casamento dele com o povo. Um pacto dele com o povo. Esse povo é o que nós chamamos de igreja. Esse é o contexto de igreja, é o conceito de igreja. Essa então era a igreja do Antigo Testamento, daquele período antigo, onde ele de fato foi chamado nesse sentido para ser salvo pelo Senhor, para receber aquilo que nós chamamos de fé, aquilo que a Bíblia apresenta como fé verdadeira.
não é? E assim o Senhor foi abençoado. Pode entrar, viu? Fica à vontade. No versículo 9 ele diz, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz bem assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abraão estava provando disso, não é? Essa realidade que Pedro, o apóstolo Pedro, fala no Novo Testamento, Abraão estava provando daquilo. Estava provando justamente aquilo que significa ser santo, separado por Deus, fazer parte da igreja, fazer parte do povo de Deus. Aquilo que Pedro diz, Abraão estava provando ali. Deus estava o separando e ele queria que ficasse claro que tanto Abraão como seus descendentes não seriam do mundo. Ou seja, eles não viveriam livremente para praticar o pecado como o mundo tem buscado fazer. Eles seriam um povo diferente que obedeceria à lei do Senhor. Não é? Esse é o contexto, então. Quando falamos de salvação, tudo está ligado a isso, não é? Ao livramento que Deus dá da condenação, do seu juízo contra a humanidade, para que esse povo manifeste essa salvação em sua própria vida, sendo um povo diferente. Para dizer bem assim, esse povo é meu. Esse povo não é de qualquer um. Esse povo não vive na enganação, na idolatria. Esse povo me pertence. E essa aliança estabelecida é justamente para isso. Deus, então, ele escolhe um povo para salvar. E pensem nisso, irmãos. Porque havia várias nações já. Haviam vários povos. E você consegue perceber isso já anteriormente em Noé. Não haviam tantas famílias na terra. Mas Deus só escolheu Noé. Só Noé e sua família. Deus falou com Noé e somente aquela família foi preservada. Com Abraão, do mesmo jeito. Tantos pagãos ao redor, tantas pessoas ali vivendo suas vidas comuns, mas Deus falou somente com Abraão. Ele prometeu descendência. Percebem? Deus escolhe um povo para salvar. Deus escolheu a família de Noé para salvar. Deus escolheu a família de Abraão para salvar. Isso deve ser uma realidade compreendida por nós. Às vezes nós entendemos, e de maneira muito errada, que a salvação é algo genérico, não é? Basta você dizer que é salvo e tudo está resolvido. Então algumas pessoas resolvem isso de maneira bem facinho, né? Levanta a mão e aceita Jesus. Nós não temos essa prática, porque isso não é bíblico. Isso é estranho ao Evangelho, não é? Há um compromisso nesse sentido mútuo de casamento, e sem esse compromisso de casamento, de pacto, de aliança, essa ideia de salvação é só uma palavra vazia, não tem sentido nenhum. Salvação de quê? Não é? Se você caminha como os outros, se você faz o que os outros fazem, se você vive como eles vivem, se anseia o anseio comum da humanidade, qual a diferença sua dos outros? Nenhuma. Deus chamou um povo para manifestar a sua salvação, não é? E separou esse povo, santificou esse povo. Então isso tem que ficar bastante claro. Quando Deus faz então a aliança com Abraão, ele demonstra o propósito dessa aliança, ele demonstra que estabeleceria essa aliança entre ele e a sua geração, entre os seus filhos, não é? E ele fala que Abraão deveria guardar essa aliança. A aliança estabelecida com Deus e Abraão, nesse sentido, por Deus com Abraão, nesse sentido, é uma aliança que deveria ser guardada. O que isso significa? O texto diz aqui, não é, de maneira muito clara, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. O que ele quer dizer com isso? O que é guardar a aliança? Não é? Guardar significa justamente proteger, preservar, praticar, fazer acontecer, cumprir, manter isso no meio do povo. Isso é guardar a aliança. Então, se Deus tem uma aliança com o povo, isso tem que ficar evidente. Essa aliança não é uma coisa escondida. Se você casa, para os casados, você vai achar bom que seu marido, deliberadamente, porque ele não gosta de aliança no dedo, ande assim na rua? Tem sentido isso? Vocês acham que tem sentido isso? Sejam sinceros. Porque quando você casa, isso aqui é o sinal da aliança que você tem com a pessoa. O sinal. Aqui tá branco o dele. Tomou um pouquinho sozinho aqui. Observe, é o sinal. Isso é um sinal externo para que todos saibam que você está comprometido solenemente com uma pessoa. Que você jurou, prometeu diante de Deus e de testemunhas, diante da igreja, que você amaria essa pessoa incondicionalmente. Esse é o sinal. Então isso aqui é importante. Desde o passado, não fomos nós que inventamos isso. Isso não é uma criação ocidental, o conceito. Deus é quem revelou que uma aliança, um casamento, tem que ter um sinal externo. Percebe? É por isso que quando ele chama Abraão, ele não só apenas fala, eu te prometo isso,
não é? Vamos fazer uma cerimônia, mas não ande nesse sentido com um sinal externo. Não. Não adiantaria você simplesmente dizer bem assim, porque esse é o conceito comum na Escritura. Vamos nos casar. Chega aqui, vou declarar marido e mulher. Não é? O noivo beija a noiva, pronto. Ambos saem e não há um sinal externo dessa aliança. Isso tem que ficar evidente para todo mundo ver. Não é? Desconfie se alguém não quiser demonstrar a sua aliança. Desconfie. Desconfie. Entendeu? Porque isso aqui tem que ficar visível para todo mundo. Eu tenho que ter orgulho disso. Não é? Eu fiz uma aliança com alguém. Para ser essa pessoa. Para amar essa pessoa incondicionalmente. É isso que Deus está ensinando a Abraão aqui. Por isso ele chama Abraão, faz promessa, faz a cerimônia do pacto, do casamento nesse sentido, e então ele dá um sinal externo, ele dá uma marca, algo para poder marcar nesse sentido o povo como seu. E essa marca dada a Abraão e a sua descendência, no versículo 9 nós começamos a ler. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre vós, entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, o sinal externo da aliança entre Deus e Abraão e os filhos de Abraão foi a circuncisão. Esse sinal, não é que nós chamamos aqui, foi o primeiro sacramento dado ao povo de Deus. Esse foi o primeiro sacramento dado ao povo de Deus. Percebe? O sacramento é o sinal. É aquilo que indica que você pertence a alguém. Deus queria que o povo dele fosse circuncidado, não é? Ele fosse marcado. Naquele período, né, a circuncisão é uma operação feita no órgão genital masculino. Então, quando os bebês nasciam, não é? Os meninos, na verdade, eles eram circuncidados. As mulheres já eram incluídas no pacto, porque era oferecido nesse sentido um sacrifício em favor delas quando elas nasciam também, como toda a aliança, como toda a nação nesse sentido de Israel. Mas os meninos recebiam externamente um sinal, ok? E as mulheres estavam inclusas nisso. Elas não recebiam um sinal como os meninos, porque a cirurgia era daquela forma, a circuncisão, mas estavam todos incluídos. E Deus jamais permitiu que esse sinal fosse deixado de lado, não é? Que as pessoas não praticassem isso, fosse negligenciado. Tanto é que no versículo 14, quando nós lemos o incircunciso, ou seja, aquele que não é circuncidado, que não recebeu o sinal, não é? Que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada, tirada do povo. Por quê? Quebrou a minha aliança. Então, para Deus, casamento sem aliança é furado. É uma quebra da aliança. Você quer demonstrar o quê? Que você é solteiro? Entendeu a lógica da coisa? Deus quer deixar claro que o povo não vai ficar demonstrando para os outros que ele não é comprometido com Deus. Não. Do mesmo jeito que um marido e uma esposa são comprometidos um com o outro, o povo de Deus deve ser comprometido com ele de verdade. E isso tem que ficar evidente, visível, claro, no seu modo de ser, na sua vida, no seu testemunho, em tudo. E Deus está aqui mostrando para o povo, essa é a minha aliança. Aliança perpétua, aliança que não terá fim, que será renovada, e o Senhor renova sempre essa aliança nesse sentido, não é? Essa é a aliança que deve ser guardada. Essa aliança que Deus deu ao povo, como eu já tinha citado, ela foi dada também às crianças. Veja que aqueles que se aproximavam de Israel, aqueles que eram pagãos, isso aconteceu poucas vezes na história da redenção, mas aqueles que eram pagãos e viam Israel, o testemunho nesse sentido diante das nações, e olhavam, poxa, é verdade, o Deus daquele povo é o único Deus verdadeiro. Quando aquelas pessoas criam, os homens eram circuncidados, assim como seus filhos. Aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa sobre o Senhor e sobre esse pacto, irmãos. Deus jamais excluiu os filhos dessa aliança. Ele não quer deixar evidente que os adultos fazem parte da aliança apenas. Ele quer deixar evidente que os filhos, não é, das pessoas que fazem parte da aliança também são do Senhor. Essa era a marca de que eles pertenciam ao Senhor, de que eles eram propriedade exclusiva de Deus, de que eles eram um povo de Deus. Então as crianças, no passado, na antiga aliança, eram inclusas na igreja do mesmo jeito. Eram reconhecidos como membros do pacto do mesmo jeito. Assim era administrado nesse sentido, não é, essa aliança de Deus com o seu povo.
não é? Essa aliança, essa circuncisão, essa marca externa tinha significados. Assim como uma aliança de casamento tem um significado muito profundo e muito importante, não é? Significa que eu estou ligado a alguém, que eu sou um com alguém, e, portanto, tenho um compromisso nesse sentido de me separar de todo o convite adúltero que o mundo oferece, de toda a prostituição, porque é isso que essa aliança significa. Eu não estou livre para viver namorando como um doido, não. Eu sou uma pessoa casada, então isso aqui é o sinal do meu compromisso. Vou rejeitar todo tipo de convite, porque é isso que essa aliança significa. Assim como essa aliança tem um significado, a circuncisão também tinha. E a circuncisão significava, primeiro, não é, que o povo que recebesse aquela marca, a circuncisão, não é, era um povo especificamente do Senhor. Era um sinal de pertencimento. Significava dizer que eles pertenciam a Deus. Não eram povos como qualquer outro. Era um povo do Senhor. Sinal de pertencimento. A segunda questão importante é entender que esse sinal, o sinal da aliança, significava que o povo estava perdendo algo. A ideia da operação desse sentido da circuncisão é você tirar um pedacinho de couro do órgão genital masculino para simbolizar que algo nesse sentido está sendo tirado da pessoa, algo impuro. A circuncisão tinha o objetivo de demonstrar que aquele povo que era do Senhor deveria ser um povo santo, um povo separado, um povo diferente. Então era um sinal de santificação. É por isso que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos, por exemplo, em Levítico 11, 20 e 45, diz bem assim: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Não é? Não, mas isso aqui, pastor, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Não existe isso. Tira esse negócio da cabeça. Né? A Bíblia é uma coisa só, é a palavra de Deus e pronto. Toda ela. E aí, o apóstolo Pedro, para quebrar a ideia de que isso é uma coisa do Antigo Testamento, ele vai dizer a mesma coisa também. O que ele vai dizer na primeira carta? Ele vai dizendo, capítulo 1, versículo 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito. E agora ele vai citar Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Então veja, a circuncisão, o sinal da aliança, era um sinal de pertencimento ao Senhor. Nós pertencemos a Deus. Não é? E era um sinal de santificação. Nós somos separados do mundo. Nós temos que obedecer às leis do Senhor e não aquilo que o homem inventa. Nós adoramos a Deus como Ele revela e não como o homem inventa. Nós não inventamos maneiras de adorar a Deus. Cada um adora a Deus de maneira diferente. Não existe isso. Deus deu isso ao povo. Vocês vão fazer aquilo que eu ordeno com relação a tudo. Porque vocês são meus. Esse é o acordo pactual entre Deus e o seu povo. Não é? Esse entendimento é tão claro que, por exemplo, quando Davi está diante de Golias para lutar com ele, qual é a indignação de Davi? Davi está vendo os israelitas com medo daquele gigante. E o que Davi pensa? O que Davi diz nesse sentido? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o entendimento que o povo tinha, de verdade, e que Davi tinha como alguém que era um cristão, não um cristão sendo anacrônico, mas alguém que cria de fato, não é? Que cria também nas promessas que tem a ver com Cristo. Então veja, ele, ao olhar para Golias, um inimigo, um pagão, ele fala, quem é esse incircunciso? Porque ele entendia que ele fazia parte da aliança de Deus. Eu pertenço a Deus. E aquele que não é circuncidado não pertence ao Senhor. Por isso, como o Senhor diz no versículo 14, o incircunciso será eliminado. Por quê? Quebrou a minha aliança. O Senhor simplesmente não admite que os membros do seu povo não recebam o sinal externo e não mostrem externamente na sua vida que eles pertencem a Ele. Então não existe, eu creio que você entenda isso aí, não existe cristão verdadeiro, cristão, eu sou um cristão, não é? Que Deus considere, não é, como sendo um cristão verdadeiro quando essa pessoa é descompromissada com Ele. Entendeu? Dizer que é cristão por si só não significa nada. Absolutamente nada. Sou um cristão, grandes coisas. Nosso país foi um país cristianizado desde o início, desde sua base. E daí? A questão agora é, qual é o seu compromisso com Deus? É isso que vai demonstrar que você é um cristão verdadeiro ou não. Porque Deus não admite que alguém que se diga dele não tenha um sinal, uma marca externa, uma evidência que essa pessoa de fato pertence a Ele. Então, são os conceitos da aliança que Deus dá ao seu povo. Deus chama um povo para salvar esse povo,
e ele faz uma aliança com esse povo que ele chamou para a salvação. E por fim, quando Cristo nos ensina no Novo Testamento acerca do batismo, isso tem tudo a ver com essa realidade do pacto, com o sinal que Deus deu nesse sentido a Abraão. E por que esse sinal nesse sentido tem a ver com o batismo? Porque Deus disse a Abraão que esse sinal, essa aliança, seria a aliança perpétua. Aliança que teria continuidade, não seria acabada. E quando nós lemos o Novo Testamento, por exemplo, Gálatas capítulo 3, o capítulo inteiro, Paulo vai fazer a relação de maneira clara para que todos possam entender, na igreja, em seu caráter cristão, que os crentes, quando eu digo crentes, são aqueles que creem, viu? Não é de religião específica, é de quem crê nesse sentido verdadeiramente no Senhor. Esses que creem no Santo Evangelho são filhos de Abraão. Percebem? A quem foi dada a promessa? A Abraão e os seus descendentes. Os descendentes são o quê? São filhos. E o Novo Testamento chama os cristãos de filhos de Abraão. Entenderam isso aqui, irmãos? A importância disso. Essa ligação, essa continuidade que Deus dá ao seu povo. Tanto é que o Novo Testamento, todinho, os evangelhos, a compreensão daquelas pessoas que receberam Cristo ali, não é? Desde o começo dos evangelhos, quando você começa a ler, é a relação da continuidade. Deus está cumprindo o que havia prometido a Abraão. Deus é um Deus fiel, um Deus de aliança que está cumprindo a sua promessa. Aquilo que ele prometeu ao nosso pai Abraão está sendo cumprido hoje. Ele enviou o seu Cristo. Essa é a promessa. Não é? Essa é a compreensão. É por isso que quando nós lemos, eu vou ler o texto de Gálatas 3, bem assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo chama os membros da igreja de filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus fez a promessa a Abraão. E Paulo está dizendo, a igreja é herdeira das promessas feitas a Abraão. Deus faz a promessa, Deus faz a cerimônia, o pacto, Deus dá o sinal a um povo. Esse povo é a igreja. Esse é o cumprimento da promessa. E então nós aprendemos de maneira tão clara na palavra de Deus que essa aliança perpétua e esse sinal externo dessa aliança, que é um sinal perpétuo, um sinal de continuidade, é um sinal de pertencimento. Nós vemos essa mesma realidade naquilo que nós conhecemos como batismo. Quando Deus deu o sinal ao povo, o que ele está querendo dizer ao povo? O meu nome está sobre vocês. Vocês são meus. O meu nome deve ser honrado por vocês. Vocês são meus. Os 10 mandamentos ensinam isso. Quando Jesus ordena aos discípulos, depois da sua ressurreição, que eles vão pelo mundo e pregam o evangelho, o que ele manda os discípulos fazerem? Façam discípulos de todas as nações. Mateus 28 e 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A circuncisão era um sinal de pertencimento, de que eles pertenciam a Deus. Ou seja, era um sinal com o nome de Deus na vida deles. O batismo é justamente, um sinal externo de pertencimento. Porque ele diz para poder batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não, vamos fazer só um rito aqui, um rito bonitinho que todo mundo gosta. Não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você que está sendo batizado pertence a Deus, tal como aqueles que eram circuncidados pertenciam a Deus. Vocês percebem, nesse sentido, que a mesma realidade espiritual é o mesmo sacramento, não é? Por que não se circuncida mais hoje, crianças? Porque a circuncisão era um sacrifício cruento, sangue era derramado quando o menino era cortado. Uma vez que Cristo subiu ao Calvário e derramou o seu sangue, de uma vez por todas, acabou o sacrifício. Não tem mais sentido o sacrifício. Mas o significado do batismo é exatamente o mesmo. O significado da circuncisão era de pertencimento, assim como o batismo. O significado da circuncisão era santificação, era separação do mundo, assim como o batismo. Você é batizado para ficar claro, e você aprende isso em toda a sua vida, que você não é do mundo, que você pertence a Deus. É a mesma realidade.
E é justamente por isso, entendendo essa realidade, que os próprios apóstolos ensinaram essa verdade. Porque quando nós vemos em Atos 2, 38 ao 39, é o que ele diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora ouçam isso. Pedro, como um bom judeu que era, não é? Alguém que a vida toda aprendeu essa questão da aliança que nós já aprendemos aqui, está dizendo bem assim no versículo 39, porque para vós outros é a promessa. Lembra o contexto de promessa? Deus fez promessa, Deus fez aliança, Deus... Promessa. Para vós outros, os que se arrependeram, os que creram, é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor Deus quiser chamar. Isso é a aplicação e o cumprimento da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus tem nos ensinado. É por isso que Cristo, no Evangelho, ele não dispensa as crianças. Muito pelo contrário. Ele ensina aos discípulos: vocês devem ser como essas crianças. Elas estão inclusas no pacto. Elas fazem parte da aliança. Delas é o reino dos céus. Delas. Qualquer criança. Cristo estava falando assim de maneira genérica para qualquer criança? Estava não, irmão. Cristo foi circuncidado quando pequeno. Leia o Evangelho de Lucas. Ele fazia parte da aliança. Ele nasceu como, nesse sentido, sobre a lei, ele nasceu como um ser humano, nascido de mulher, para cumprir tudo. E ele foi circuncidado também. Ok? E ele também fazia parte da aliança. Ele é o Deus da aliança, não é? Que estava ali encarnado, abençoando o povo. E ele está dizendo: deixa as crianças vir a mim. Não impeça elas. Por que vocês não podem impedir as crianças de vir a mim? Porque delas é o reino dos céus. Para que criança ele estava falando aquilo ali? Para as crianças do povo de Israel. Ou seja, para as crianças que eram circuncidadas ou que faziam parte da aliança do povo de Deus. Para o povo da aliança, como sempre foi. Nunca mudou nada nesse sentido. É por isso que ele manda que as crianças venham até ele. É por isso que os apóstolos ensinam a mesma realidade, a promessa é para vós e para vossos filhos. Para demonstrar que Deus opera a sua graça, a sua misericórdia, em nos confirmar uma promessa de que ele é um Deus que não salva apenas nesse sentido as pessoas que dizem: eu posso crer, eu posso confiar em Deus. Ele diz: não, discípulos, vocês podem crer. Vocês podem vir até mim com conhecimento do que eu estou falando. As crianças não. Sejam como elas. Dependam. Percebem? Dependam de alguém para isso. Quem foi que conduziu as crianças até Cristo? Os seus pais. Nós temos o que aprender com relação a isso, irmãos. Não é? Deus nos abençoa. Assim como ele abençoou o povo no passado, qual o sentido ele não abençoar os seus filhos hoje também? As promessas são para nós e para nossos filhos. E é por isso que, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós confirmamos a fé de que Deus, ele também é um Deus fiel que inclui nossos filhos na aliança. Como no passado e como hoje, isso não garante salvação para ninguém. Isso não é uma garantia de salvação. É a garantia de que Deus é fiel à sua promessa. E de fato é. É por isso que nós, como pais, somos incentivados a nos esforçarmos ao máximo para educar os nossos filhos no caminho de Deus. Qualquer pensamento contrário é completamente fora da Escritura. Nós temos que entender por esse compromisso pactual de que Deus diz que os meus filhos, eles não são filhos como qualquer um no mundo. Não. Os filhos que Deus dá ao seu povo são filhos que também estão incluídos no pacto, incluídos na aliança e são abençoados com os pais. Filhos que são abençoados no culto, nas orações, nas pregações, tal como as crianças eram no passado do mesmo jeito. Não é? E é por essa fé, confirmada pelos apóstolos, que nós pregamos, que nós ensinamos. Deus quer nos mostrar a sua graça. E isso, irmãos, tem que ser um consolo para nós. Um consolo. Porque assim como foi com Noé, com Abraão, assim como Paulo fala ao carcereiro, não é? Em Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, nós também podemos esperar os comerciais. Esperar... Né? Senão fica difícil. Aí, voltando, nós também podemos, irmãos, confiar que Deus nos abençoa. Temos deveres a cumprir, temos que nos sacrificar pelos nossos filhos, não é? E esse ato maravilhoso que Deus deu à sua igreja, mais uma vez, não é? Depois de tantos anos de história, de cumprimento dessa verdade, da palavra de Deus,
mais uma vez, vai ser cumprida. Eu fico feliz demais por isso, não é? Por saber que nós podemos de fato confessar isso, afirmando que nossos filhos também são do Senhor. E, portanto, eles têm que ter a marca da aliança também do mesmo jeito, que é o santo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar e então chamar Helder e Jace aqui para frente com a Cecília. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua santa palavra. Ouvimos sobre o Teu chamado, sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre a aliança que o Senhor faz com o povo e como o Senhor graciosamente nos incluiu nessa aliança por meio de Jesus Cristo, por meio da fé. E nós te louvamos, Senhor, por saber que a Tua palavra nos diz que nós que cremos somos filhos de Abraão também e também herdeiro das mesmas promessas feitas ao povo de Israel no passado. A Tua igreja é uma só, em toda a história. Hoje nós vivemos após a vinda de Cristo, quando o Cordeiro do Senhor foi imolado e pagou por nossos pecados, mas a fé permanece a mesma em Cristo Jesus, no Teu Messias, no prometido para a salvação de nossas vidas. E hoje, mais uma vez, Senhor, pedimos por Tua misericórdia que nos abençoe. Que nos abençoe, ó Deus, em mais esse ato, para que o Teu nome seja honrado, glorificado por meio da administração do Seu santo sacramento, o sacramento do batismo. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Helder Jace, por favor. Fiquem à frente. Tudo isso, irmãos, é para cumprir, para administrar aquilo que tem sido a fé da Igreja de Cristo há 2000 anos, não é? E na verdade até mais, desde o período da história de Israel, quando nossos filhos são abençoados, também fazendo parte do povo de Deus, reconhecidos como povo de Deus. Helder Clodoaldo Silva Abreu Costa e Jacimara Santos. Amados irmãos em Cristo, vocês ouviram acerca do batismo, acerca do ensinamento, do cumprimento do pacto da graça. Nós... Pode, se quiser entrar, pode entrar. Não, eu queria a chave da quilômetro da chave para olhar a casa dele para alugar. Paulo, vê isso, se você puder ver. Só um minutinho. Tranquilo. O sinal da aliança, irmãos. O batismo é administrado aos filhos dos crentes. É uma bênção pactual, uma graça derramada sobre nossas vidas, onde Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia, onde nós aprendemos que o Senhor se importa com os nossos filhos, com as nossas famílias, que Ele é um Deus de família, um Deus de aliança. E isso de fato tem que ficar gravado em nossos corações. O Senhor reconhece os nossos filhos como filhos da aliança. Por conta disso, eu vou pedir que os irmãos respondam as seguintes perguntas. E ouçam com atenção. E eu faço perguntas porque o batismo, ele não é um ato sincrético, supersticioso. Nós não fazemos isso por mero costume morto. Isso aqui não é um costume simplesmente da igreja. Isso é a fé da igreja sendo demonstrada. Por isso eu pergunto aos irmãos: vocês reconhecem que nossos filhos, embora concebidos e nascidos em pecado, e por isso sujeitos a toda sorte de miséria, até condenação mesmo, são santificados em Cristo e, portanto, devem ser batizados como membros da igreja dele? Vocês reconhecem que o ensino do Novo Testamento e do Velho Testamento, que é ensinado nesta igreja, é o verdadeiro e completo ensino da salvação? Prestem atenção nisso. Vocês prometem e assumem a responsabilidade, como pais desta criança, de instruí-la no ensino já mencionado, logo que for capaz de entendê-lo? É dever dos pais ensinar, com todo o esforço, de todo o coração, o caminho do Senhor para essa criança. Não fazê-lo é pecado. Não existe qualquer opção para um cristão. Não é? Temos que ensinar o caminho do Senhor. E por último, vocês prometem fazer todo o possível para que essa criança seja instruída nesse mesmo ensino?
Então, irmãos, se esforcem. Busquem a Deus com relação a isso. Que a igreja, que os familiares também possam entender a importância desse momento e assim também, não é, ajudarem naquilo que for preciso, o que for possível, para que esse casal possa de fato instruir, não é, a pequena Cecília nesse caminho de Deus, para que ela possa crescer temendo ao Senhor com a instrução do Evangelho e que Deus, por sua graça, opere em sua vida. Amém?